Mais uma edição do podcast Telefonemas no Ar. O papo de hoje é com Gabriel Albuquerque, com o jornalista Gabriel Albuquerque. Eu chamei o Gabriel aqui para comentar sobre a série de matérias que ele publicou recentemente na Vice, explicando a história do Brega Funk. Você conhece o Brega Funk? Se você já ouviu MC Loma e Envolvimento, provavelmente não. Você conhece um pouquinho do Brega Funk. Esse estilo que surgiu nas periferias de Recife, tem uma história de 10 anos já, e que se você vai atrás da origem mesmo, dos motivos que fizeram MCs começarem a misturar funk e brega, tem mais ainda uma década de história. E é essas origens e toda a trajetória do movimento até o início da explosão nacional do movimento, que o Gabriel foi atrás com muito cuidado, com muita pesquisa, muitas entrevistas, material difícil de colher, mas que resultou num excelente trabalho, uma matéria jornalística e cultural que não se lê todo dia por aí. Então o nosso papo fala muito sobre a matéria, sobre o que ela conta e sobre como ela foi feita, mas também o Gabriel aproveita para falar sobre jornalismo cultural, sobre o que ele gosta de ouvir, sobre como ele se formou, o que ele anda fazendo, como que é a vida de jornalista brasileiro hoje, e também sobre o interesse dele em funk como um estilo musical, mais que a questão social que sempre é abordada, né, dos MCs que ficam ricos, que produzem com muito pouco e depois ficam milionários e começam aí finalmente a ter produções mais caras. O interesse do Gabriel é mais na questão realmente musical, na questão de como o funk está muito próximo da música experimental e da questão da inovação que garante o seu sucesso. Além de questões mercadológicas, é uma questão de artística mesmo, de inovação, de curiosidade, de produções realmente inovadoras, né, quando se fala de música. O Gabriel é muito atento a isso. Então ouve o nosso papo, segue o podcast onde você estiver ouvindo, se você está ouvindo no Spreaker, no seu agregador de podcast favorito, estamos praticamente em todos os lugares, também estamos no YouTube, como eu já vivo falando, em breve no Spotify, tá? Vamos pro papo? Com vocês, Gabriel Albuquerque. Gabriel, eu queria começar fazendo a pergunta que você fez pra todo mundo na sua matéria sobre o Brega Funk. O que é o Brega Funk e como você o define? Cara, é louco isso do Brega Funk, porque assim, em Recife, pouca gente tem essa noção clara do que é o Brega Funk. O pessoal pensa que entende que existe uma música brega, mas não tem essa noção da separação do som dos MCs, das bandas do brega romântico. Que isso foi uma das coisas que eu tentei deixar claro na primeira parte da matéria, da reportagem. Porque o Brega Funk, ele é um som que surge dos MCs de funk do Recife, assim, que eles cantavam funk desde do final dos anos 80. Sim, fim dos 90, não é? Porque alguns ainda... no final dos anos 80 ainda tinha. Não, os MCs de hoje não pegaram no final dos anos 80, mas já tinha baile de funk no final dos anos 80. Mas aí os MCs começaram a cantar mesmo lá pra 90 e o baile funk foi rolando até o começo dos anos 2000, né, de funk pancadão mesmo, né? E aí o Brega Funk é o som que surge a partir desses MCs que viam que não dava pra continuar fazendo funk por uma série de motivos. O primeiro porque o baile funk no Recife estava se tornando muito violento. Rolava briga porque lá não tinha facção criminosa de peso, de grana, como tem no Rio, né? O PCC não, o UCV, ADA e tudo. Então lá... Mas os bairros eram rivais, né? A rivalidade era muito por causa dos bairros, né? E essa rivalidade, que era por droga também, e também por clubes de futebol, foi crescendo vertiginosamente, ao ponto de que os MCs não conseguiam nem circular por áreas que não eram as deles, sabe? Então, esse era um problema. E foi ficando mais violento, e a polícia batendo mais, a polícia chegando mais em cima, e eles não conseguiam entrar no circuito de casas de shows, que era dominado na época justamente pelas bandas de brega. As bandas de brega, por sua vez, elas vêm de uma origem de música romântica, de seresta e tal, e foram adicionando coisas mais eletrônicas, muito coisa de tecnobrega, porque nos anos 2000 também a Calypso até mudou de residências, criou base no Recife, né? Porque ficava central para todas eles conseguiam fazer vários shows, conseguiam ir para o interior do Nordeste todo. Então isso teve muita influência, sabe? Aí o Brega Funk é isso, cara. Ele surge é o som que vem desses MCs, cara. E aí ele começa primeiro como uma cópia, como uma mistura, assim, do batidão do funk mesmo, né?
com a coisa mais lenta do brega romântico, porque precisavam fazer a coisa romântica para circular, para ganhar dinheiro, porque não conseguiam ganhar dinheiro nenhum com funk. Primeiramente com o MC Leozinho e o MC Metal e Cego. O Cego depois foi para carreira solo e adotou o nome de Cego Abusado. Mas é isso, e tanto é que só por volta dos anos lá pra 2008, 2009, que eles começam a cantar esse brega, né, o brega funk. Mas só por volta de 2011 até cerca de 2013 é que começa a surgir uma identidade sonora deles, assim, que eles começam a fazer um funk que tem instrumentos musicais, não é só computador, não é só eletrônico, e que é hiper acelerado, não, sabe? Tem a guitarra, o baixo mais hiper acelerado, a bateria chegando até 190 BPM, como eles dizem. Tipo, no Rio, o funk chegava em 130, um pouco mais acima disso. Agora, ano passado... Agora que acelerou um pouco, né? Ano passado chegou no 150, sabe? Então, a partir daí começaram a definir o som deles. Legal. E aí você registra ali uma crescente que dá num limite. Tem uma hora ali que você registra um limite, assim, tipo, começa a ficar tanta ostentação, as letras começam a ir pra um grau de putaria. A polícia então, aí dá treta de novo e os caras mudam. Aí começa a música se transforma mais uma vez. Então. Porque é isso, o brega funk, ele já não é mais um gênero musical, como eles dizem. Não existe o gênero musical brega funk. O que seria o gênero musical brega funk é essa música de 2011 até 2013. Músicas tipo Posição da Ram, Novinha Tá Querendo o Quê? Porque aí eles foram acelerando muito, chegando em 190 BPM, muita letra de putaria, saca? E a polícia colou no rolê. A polícia chegou a bater, porque teve... É importante também porque nessa parte o brega funk ele começa a ficar muito popular, então ele sai da periferia, né, por uma série de coisas. Ele começa a se mediatizar e se organizar melhor, eles passam a ter videoclipes, eles passam a fazer uma jogada melhor de distribuição, sabe? Também os carrinhos de CD pirata, eles se pirateiam, né? Eles fazem os CDs e dão os carrinhos de CD pirata. O MC Sego contou que ele até comprou, tipo, 3 carrinhos de CD e deu pra um pessoal, assim, pra começar a vender o som dele. Você comenta na matéria que ele combinava com os caras de, tipo, o que você ganhar é seu, mas a minha música tem que tocar. Exato, né? Ele comprou, assim, tipo, 3 ou 5 carrinhos de CD pirata, não lembro agora, e deu pros moleques falando assim, cara, que você ganha tudo é seu, mas eu quero ver tocando minha música aqui todo dia. Quem não tocar vai perder. Uma sacada e tanto. E tanto é que o MC Cego, ele é empresário de música, ele agencia outros MCs até. E aí dá pra falar que a terceira parte, que é a terceira parte da matéria, assim, o terceiro movimento é esse de quando deixa de ser um ritmo definido pra virar um movimento. E vai dar na MC Loma, no DG agora, que é o mais atual, né? Por aí. Então, quando começa um processo de certificação cultural da cidade. A cidade começa a abraçar, mas... Então, quando essa fase... Explica isso. Essa fase do brega começou a ficar muito popular, tipo, as pessoas viram que tinha uma coisa acontecendo. Não se entendia muito bem, mas viu que tinha uns MCs e tal. Sendo que, até porque era muito putaria, então causou um choque, sabe? E aí houve problemas, tipo MC que teve casos de abuso, MC que foi preso por abuso de menor e tal. E foi um choque. O MC Sheldon foi preso porque portou maconha, preso 2 vezes. Inclusive tem entrevista dele que é muito engraçada, ele saindo dizendo assim, eu vou entrar na clínica de reabilitação pra me livrar do vício da maconha. E aí, o que estava acontecendo era basicamente o que estava acontecendo com o funk na época, né? Ele tava ficando muito estigmatizado. E aí a galera disse, porra, a gente tem que mudar de novo, tem que começar a fazer umas letras mais voltadas pra coisa de coreografia, o que eles chamam de sensualidade, as dancinhas e tal. E aí o brega vai ficando mais suave, a batida vai mudando, a galera vai reduzindo também, tentando fazer uma coisa mais cadenciada, e aí o brega funk ele consegue bombar mais, sabe? Ele consegue se sustentar, porque antes estava meio ameaçado. Daí pra chegar em Loma e DG, é meio esse processo mesmo, assim, sabe? Da coisa ficar mais acessível, como o próprio funk mesmo, assim, sabe? Sim. Primeiro foi pra ostentação, na época que os condezinhos estavam rolando, que o Condzilla tava... Em paralelo aqui com o Sudeste, né? E estavam começando também a fazer essa conexão. Em conjunto, quer dizer. Estavam fazendo essa conexão também, né? Gravaram com MCs daqui até 2015, assim.
ano da ostentação mesmo. Daí pra Loma, é porque é difícil explicar Loma, porque Loma surgiu meio que do nada, sabe? Foi um tiro muito certeiro, assim. Tanto é que muita gente não conhecia ela, os MCs não conheciam ela, porque ela surgiu do nada. E a gente tava em Recife e não entrevistou ela porque ela tá aqui em São Paulo, né? Mas Loma vem nesse processo, assim, de suavizar o funk, de mais mulheres aparecendo, de mais DJs surgindo também, mais DJs que eu digo produtores, porque tem alguns caras Sim. que não se dizem DJs, porque assim, como ainda tá muito ligado à origem do brega, né, a origem do brega funk também tem muito em comum a origem do brega, os produtores são músicos mesmo, sabe, eles dominam teoria musical, eles entendem de... Tocavam em banda de baile, eles né? tocavam em bandas, sabe? Várias bandas até. Só o DG que não toca em nada. O DG era DJ era produtor de música eletrônica. Ele assinava como Henrique G. É engraçado até que ele disse que não tocava nada, não era músico. Eu disse, porra, claro que você é músico, só que seu instrumento é o seu Fruit Loops aí, cara. Você domina o Fruit Loops. Aí ele ficou, eu não sei. Ficou receoso, sabe? Porque a imagem do produtor do brega ainda tá meio atrelada ao cara que domina, que consegue gravar uma guitarra e um baixo, se quiser, sabe? Entendi. Ele não se via muito como músico. E aí, é legal o jeito que você escreve a matéria, assim, o grande mérito da matéria, fora a extensão dela, tá dividido em 3 partes, assim, acho que agora a gente vai dividir aqui o assunto em vários tópicos, vamos tentar, assim... É muito legal como você tem a sacada da matéria, porque ela começa com DG, né? E termina com DG, assim. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a origem da matéria, porque é muito legal a frase que o DG conta pra Loma, tipo assim, ó, você vai carregar esse nome, Brega Funk. E aí você vai lá pro começo da história, que é quando os caras do funk começam a olhar pro Brega por uma questão de sobrevivência. Sim, velho. Como que você teve essa sacada da matéria? Foi nessa conversa com o DG ou você já tinha uma pauta pronta? Como que você foi estruturando a matéria desse jeito? Eu já sabia desde o começo, desde quando eu propus a pauta, eu já propus em 3 partes, porque eu sabia que ia ser muita coisa e eu tinha uma certa noção de que havia 3 momentos históricos. E que, antes de começar a entrevistar pessoas, antes de começar, já tinha essa noção. Assim, porque eu também já converso e já acompanho o movimento há algum tempo, sabe? Há um ano eu tenho uma festa, eu mantenho uma festa chamada Embrasado, que a gente... Eu e o fotógrafo da matéria, o Igor, a gente toca funk, brega funk, pagodão baiano, tecnobrega, então a gente acompanha bem as cenas, sabe? Legal. É importante falar que você é de Recife, né? Eu sou de Recife também, então... Mas aí é isso, assim, uma coisa que... Eu sou de Recife, mas o Tubas, o editor da Vice, me pediu pra eu escrever um textinho pra uma playlist, né, no Spotify. E aí eu me coloquei em primeira pessoa e eu comento isso aqui, que eu sou de Recife, mas quem é de Recife sabe que é o brega funk, mas também não sabe, porque assim... Legal. Quando eu comecei, antes de começar a fazer a matéria, eu sempre tinha uma dúvida, assim, cara, de onde isso vem? Porque eu tinha entrevistado o Dani Bala há um tempo e ele me falou das coisas do baile funk de corredor. E aí ele disse, isso acabou. Eu fiquei, porra, como é que isso acabou, velho? Tipo, uma cultura acabou e eu mal sabia que existia isso, até por causa da minha idade e classe social também, mas muito por causa da idade, porque eu nunca tinha ouvido falar dos bares de corredor aqui. Sim. Sabe? E isso é foda, são esses apagamentos, assim, você fala baile de corredor, aí fala do Rio de Janeiro. E eu senti isso também quando eu fiz uma outra matéria pra Condzilla, eu fiz a história do funk mineiro, por exemplo. Aí eu descobri os bares blacks de Minas Gerais, que tinham uma cena incrível, assim, tinha rádio black, e a galera difundia soul music, e os DJs da soul music de lá acabaram entrando no hip hop e no funk, caso do DJ Joseph. Ele que produziu aquela música reggaeton que ficou muito famosa do MC Papo, aquela Piriguete. Quando ela me vê, ela me... Sim. Piripipi. Ele que produziu isso, sabe? Então você vê como o cara vem de longe e ninguém tem noção da cena... Da origem. Da cena black em Minas. Quando você vai falar baile black, você vai pra Black Rio, que também é pouco estudada, pouco conhecida, mas... Enfim, existiram várias coisas, sabe? A gente precisa regionalizar esse olhar. Mas tá, só retomando aqui, tu perguntou, né, tudo texto mesmo, né? Não, assim, porque é curioso tudo que você abordou, porque assim, tem essa questão do apagamento mesmo. Como que você já tinha uma noção ali da estrutura dos períodos, mas como que você foi... Porque assim, tipo assim, de literatura que você usa pra fazer a matéria, você usou, tipo, você cita um livro, assim, mas tinha mais gente registrando, tinha esse cuidado, ou você
tipo, não tinha nada e você foi atrás. Uma coisa que é legal você contar é o processo. Quantas pessoas você entrevistou? Quanto tempo você gastou pra escrever essa matéria? Cara, foram um pouco mais de 2 meses de apuração, conversando com a MC. E aí, quando a gente conversava com o MC, a gente conversava um pouco com o empresário, sabe? Manter o ouvido aberto, assim. A gente entrevistou Tocha lá no estúdio de Dani Bala. A gente chegou um pouco atrasado, não conseguiu entrevistar a Bala, mas aí são coisas que você percebe, assim, tipo, tinha um outro MC lá, iniciante, aí a gente conversava com ele. Isso não entra oficialmente na matéria, mas você vai ajuda a formar o seu olhar. Ajuda a formar o seu olhar. Por exemplo, como os produtores têm um domínio foda, assim, das ferramentas de criação, mas como é muito diferente o ambiente do brega funk do ambiente do funk paulista. Até em termos financeiros, sabe? Porque o cara cobrar R$300 e isso é considerado caro, tá ligado? Tipo, o Dani Bala falou assim, porra, a galera liga, pergunta quanto é que é? Eu digo, R$300. Aí ele fala, mas não é o clipe não, pô, é só a música. Porra, R$300. E, sei lá, a galera vai lá de chinelo e bermuda gravar, diferente daqui, e aqui em São Paulo é 10 vezes mais caro, né? E tipo, os MCs querem manter todo tem todo um estilo até, né? Enfim, são as particularidades de cada região, sabe? De cada região. E aí eu fui entendendo melhor essa história na conversa com os MCs mesmo, sabe? A gente tentava sempre marcar num lugar que o cara tivesse confortável. Tivesse, Sim. sei lá, na casa dele, ou... A gente entrevistou o Leozinho num restaurante, assim, ele tava almoçando, e aí a gente foi ficamos um tempão com ele, foi foda isso. Outros a gente entrevistou numa noite de show, o que é ruim porque a gente não consegue falar muito, mas a gente consegue acompanhar o ritmo e conversar com os dançarinos também, sabe? Isso é, tipo, dançarino é uma coisa que eu queria ter incluído mais no texto, mas não vi como. Não rolou. Não tinha como, porque dançarino é muito importante. Dançarino e dançarina, tipo, são popstars em stories e tal. Os caras são realmente popstars. Legal. Enfim, mas é porque é muita coisa, né? E aí eu tava tentando traçar uma linha para as pessoas terem essa noção, assim, da evolução do brega funk mesmo. Porque você tenta fazer uma coisa, tipo assim, por mais que sejam 3 textos bem longos, assim, resumidamente, né? Tipo, então. Se cada um que lê sentar pra ouvir as músicas, tem muita música pra ouvir, muita coisa pra entender. Sim, eu mesmo não consegui ouvir quase nada ainda. Uhum. E tô curioso pra ouvir. E é uma coisa muito assim, historicizar, basicamente. Eu queria historicizar eu até cito lá um livro do Thiago Soares. Thiago Soares é, inclusive, meu orientador no mestrado. Ele fez um livro sobre o brega. E aí, no Sim. final, é que ele cita o brega funk, até porque ele não teve tempo de acompanhar isso, a pesquisa dele vem de antes. E aí, o brega funk aparece assim, meio no final. Eu disse, porra, fazer isso vai ser ótimo, porque vai mostrar a história do brega funk. O que aparece de repente lá no livro dele, é que a gente vai tentar descascar e tal, né? Mostrar essa origem toda. E uma coisa que se aborda na matéria assim, acho que quando a gente pensa, esse é o som de Recife, talvez aqui em São Paulo muita gente entenda, é o som que todo mundo ouve lá. E a matéria diz, não é bem assim, a própria cidade nunca, tipo, nenhum brega funk tem, sei lá, mais de uma década, e você vai registrar Sim. só agora, assim, ele, tipo, o brega só agora entrou pro nível ali do maracatu, né, pra ser aceito oficialmente, na coisa de lei cultural que você explica ali, e em eventos mesmo da cidade, os MCs não são chamados, né? Sim. Você que é de Recife, explica pra gente aqui, obviamente deve ter gente de outros lugares escutando, mas aqui em São Paulo, assim, como que a cidade funciona, como que é essa estrutura da cidade, que como você já citou até em outra fala, mas tipo, não se conhece, o brega funk não é conhecido no próprio Recife ali. Então. Como funciona isso? O pessoal acaba conhecendo músicas, outras que estouram, né? Porque se você anda na rua, assim, é inevitável. Tipo, foi engraçado que eu escrevi a última matéria, e aí eu fui num mercadão, assim, no mercado público. Aí eu passei pela avenida e tinha 3 carros de som e os 3 tocando a mesma música do MC Elvis, que eu acabei de escrever, tá ligado? Isso é legal. Toca na rua, cara. Então bateu forte, né? Porra, o negócio tá de fato acontecendo. Mas faltava esse conhecimento histórico mesmo, e eu acho que deu uma espalhada bastante. Tipo, a primeira matéria circulou muito. Muita gente veio falar comigo, gente que eu nem conhecia. Eu sei que rodou pra caralho, pelo menos a primeira, as outras eu não sei.
Mas é porque, assim, a coisa do show, né? Os MCs tocam, mas... Pra começar, tipo, o carnaval em Recife é muito forte. E a gente tem programação de shows, além dos blocos populares e tal, que é tudo organizado pela prefeitura. A gente... E tem uma importância econômica, né? Importante pra falar, caralho, né? pra caralho. E esse circuito, o Brega... Bem, um deputado fez uma deputado Edson Silva, ele fez uma lei que incluía, polêmica inclusive, que incluía o Brega numa outra lei antiga que dizia que ele considerava o brega como uma expressão cultural legitimamente pernambucana, junto com o maracatu, frevo, caboclinho, mangue beat, até mais recente, e por isso o brega tinha, assim como esses outros ritmos, uma cota de 60% em eventos públicos, incluindo Carnaval, Ano Novo, São João, bem, que é forte também. Mas desde o princípio houve uma desconfiança porque a lei não explica o que é esse brega. O que é, né? O que é esse brega. E eu, quando entrevistei, na época que saiu a lei, eu trabalhava no Jornal do Comércio, entrevistei o Edilson, e eu percebi assim, que ele não sabia muito bem o que estava rolando, sabe? Tanto é que, Entendi. cara, pelas pessoas com quem ele conversou, sabe? Ele conversou com o pessoal do Brega Romântico, com a cantora Michele Mello, conversou com um cara de uma página de humor relacionada a Brega. Cara, via que ele não estava tendo muita noção, né? O que não sei se ele tava de fato com uma intenção boa, querendo colocar isso, o Brega em pauta, ou se ele só tava com uma coisa mais eleitoreira. Então não sei, assim, mas, sabe, enfim, acabou não entrando o Brega Funk, como muitos MCs já suspeitaram, acabou não rolando, não indo para os palcos públicos. Mas acabou rolando no Festival Hack Beats, não por essa lei, mas eu trabalhei na equipe. Curadoria particular, também, né? Uma curadoria que, cara, o Hack Beat é um dos maiores festivais, assim, alternativos, música independente e tal, e já há uns 2 anos eles estavam querendo fazer um projeto muito ligado com o DJ Dolores também. O DJ Dolores queria fazer uma orquestra, tipo um All Stars brega, com tanto o pessoal do Brega Romântico como os MCs e tal. Acabou não rolando porque a agenda de MC é muito complicado e os próprios MCs não têm noção do que é um festival desse, assim, não sabia que isso poderia projetar. Interessa pra eles muito mais fazer um monte de show em casas de shows, assim, pequenos. Acabou rolando com o MC Tocha, que o Gucci, o curador do festival, tava comigo, com o Igor, o fotógrafo da matéria. Ele perguntou qual era o mais dançante. Ele queria pegar alguém dançante, assim, ligado ao Brega Funk. Infalível, né? Aí Igor até que sugeriu o Tocha. Eu perguntou a mim, também deu uma concordada, que acho que o Tocha seria o cara ideal. E coincidência, cara, eu não lembro o nome dele, mas ele é o DJ do Diomed Chinage. Tinha proposto também, tinha sugerido colocar o MC da Taboladão, foi do Tocha, mas, né, assim, havia um certo um clima pra isso entrar, porque já tava se entendendo, porra, isso é uma música independente de Recife e isso tem que estar lá, velho, pelo menos uma vez pra representar. E aí rolou o show do Tocha, assim, foi muito comentado, foi um baita show. E isso, bem, eu não quero falar algumas coisas aqui, mas tipo, vai rolar outros MCs em outros festivais grandes do Recife, já tá confirmado, sabe? Para por aí pra não ter que cortar. Beleza. Mas, Gabriel, essa falta de comunicação entre os universos, tipo, periferia, o centro ali, o próprio estado, né? Eu acho, assim, que um dos méritos da sua matéria, que eu acho que quem lê vai perceber de cara, isso é a ausência de preconceito em lidar com o tema, e, tipo, é o que é, você não fica julgando, mesmo nos casos mais sérios de abuso ali, as letras pesadas, você trata, assim, com um rigor muito legal. E você sente que essa dificuldade de comunicação entre os universos, que dificulta até a promoção dos MCs pra dentro da cidade mesmo, você teve alguma dificuldade pra falar com eles, porque eles entendiam o que você estava fazendo? Tinha uma dificuldade de comunicação, e essa dificuldade de comunicação você sente na própria cidade, assim, tipo, a galera de uma elite ali que já é cultural, que é mais presente, né? Olha feio pra isso ou não? Como que é o clima? Beleza. Começa falando das fontes, vai. Eu fiz 2 perguntas em primeiro, essa coisa pessoal mesmo, né, com os MCs e tal. Às vezes é complicado, às vezes não, porque eu vou voltando pra minha história, sabe? Tipo,
Acho que uma das primeiras vezes que eu fui entrevistar a MC Sim. foi o Bin Laden. Eu tava fazendo uma matéria bem longa até sobre o funk século XXI. O que é o funk musicalmente? Eu sempre Legal. tive essa pira. Eu quero falar de funk, de brega, dessas coisas, mas por um viés musical, artístico, porque eu sentia que estético, porque eu sempre via que a coisa rolava pro social e tal, o que é importante, tudo, mas eu vi uma coisa muito condescendente, sabe? Tem um texto muito legal seu, como o funk tá ligado com a música experimental, né? Tipo, Eu fiz vários desses. a tendência de inovar. O seu texto, até o texto do Brega Funk trata Sim. disso, né? Como os grupos de pagode que dominavam ali uma cena, não se renovaram, morreram. Então, eu queria falar sempre isso, assim, de um lado musical, mas isso aí depois. Só pra voltar assim a meada, eu queria falar com o Milani, falar com outro pessoal, eu pensava, porra, vai ser tranquilo falar com os MCs e tudo, porque eles nunca falam, nunca são chamados a falar, então acho que eles vão querer falar, né? Tipo, vão querer falar, já que ninguém vai atrás deles. Ninguém lembra da gente, Mas acabei ficando muito enganado pra caramba, porque... E aí eu fui entendendo depois, sabe? Tipo, percebi, cara, qual é a vantagem pro cara desse dar uma entrevista pra um jornal, sabe? Ele não vai ser contratado por isso, ele não vai... O que interessa muito mais é ele continuar trabalhando, gravando som, gravando clipe, porque o público dele não vai ler jornal e ninguém liga, sabe, pra isso, basicamente isso. É uma coisa mais prática que eu de fato entendo, assim, eu fui entendendo. No começo eu ficava, porra, velho, que vacilo, mas eu fui entendendo, porra, o mundo do cara é outro, e o que o pessoal vai oferecer pra ele, sabe? Tanto é que já teve, não comigo, mas um amigo meu que já foi entrevistar MC falou assim, não, e quanto é que eu ganho com isso, sabe? Literalmente perguntou, e quanto que eu vou ganhar por isso? Porque, sabe? E a minha parte dessa matéria? Mas eu acho que aqui em Recife, pelo menos pra essa matéria, foi bem tranquilo. Teve um MC que, assim, por ser da Vice, uma coisa que eles não conheciam tão bem, então não foi assim tão fácil. Se a gente fosse da Globo, sabe, ia ser muito, muito mais fácil. Aí também vai da malandragem do repórter. Ele dizia, não, Vice, um portal internacional aqui no Brasil. Aí eles já se animavam. Eu falava assim, olha, é um portal internacional, a versão brasileira de um portal internacional. Eles se animavam. Agora teve um MC que a gente não conseguiu falar, cara, que foi o Sheldon, que é muito importante, muito importante. Eu falo dele, mesmo não tendo entrevistado ele. A gente mandava mensagem e ligava e nada. Aí a gente encontrou com ele na noite que a gente tava com o Dadá Boladão. Aí a gente foi bater num baile que tava Dadá Boladão e um monte de gente que a gente já conhecia, que já era amigo. Bala, que a gente já conhecia há mais de um ano. Leozinho, que é o padrinho de todo mundo. Aí eles disseram, não, vai lá fala com o Sheldon. Tá? A gente falou com o empresário dele, pode ligar segunda e terça-feira, é porque a gente tava viajando. A gente ligou, não atendeu e tal. Sabe, aí algumas coisas são foda, mas faz parte. Eu trabalho com a Condzilla, então às vezes pra falar com o MC é foda, mesmo você dizendo, não, eu sou da Condzilla, do site da Condzilla, e a galera bobeia pra responder, é foda. Mas, tipo, socialmente, o lance é o seguinte, cara, não é... É coisa de classe mesmo, sabe? O brega toca em todas as festas, mas toca no final, sabe? Quando já tá todo mundo doidão. E aí a galera gosta de brega, mas não quer ir atrás daquilo, não quer pesquisar aquilo como um movimento musical. Fica uma coisa no oba-oba, ou no caso da Loma, fica uma coisa bem hype, assim. Tanto é que o hype dela pegou muito entre a classe média, o que eu não desmereço, tipo, não desmereço a Loma nem nada. É muito importante ela, e é muito importante a classe média também, essas mediações, né? Tipo, quem sou eu pra falar, né? Eu também sou classe média. Mas falta querer pensar e querer compreender o brega, além da coisa do dizer, além da acusação pronta e óbvia, dizer que isso é hipersexualização, de dizer que é apologia a estupro, apologia a consumo de droga e tudo mais, sabe? Falta... Entendi. E você acha assim, agora falando de jornalismo, vamos falar de jornalismo cultural agora, que eu sei que você quer falar sobre isso. Tipo assim, você acha que você vê espaço pra esse tipo de abordagem mesmo, assim? Tem a dificuldade de falar com os caras que eles não têm interesse nisso, mas tem espaço pra publicar? Tipo, você tá escrevendo pro Condzilla, fazendo freela, como que tá a sua vida de jornalista? Você trabalha só com jornalismo cultural hoje ou não? Não trabalho só de jornalismo. Eu sou bolsista do mestrado e Legal. Essa é a minha principal renda. E vou fazendo freela mais às vezes por necessidade, às vezes por amor mesmo. Cara, sobre espaço, bem, é importante dizer isso, que
só a Vice aceitou essa ideia de contar a história do Brega Funk, e com 3 matérias e com a apuração de 2 meses e tudo isso, sabe? Só a Vice. Sério. Eu já propus uma coisa similar para um veículo de Pernambuco e nem responderam, nem nada. E olha que eu já escrevi para esse veículo, não era um estranho, sabe? Sim. Mas também, assim, hoje eu não vejo espaço para uma abordagem séria por abordagem séria, entenda-se, não pegar quando o MC estoura, faz sucesso, e fazer uma matéria dizendo, fulaninho que era o MC Elvis, que até então fazia malabarismo no sinal, agora ele tem dinheiro e pode sustentar a família, olha como o Brega Funk, né, tira as pessoas da... Gravou no celular e agora é milionário, né? Sabe, eu odeio isso, cara, acho condescendente pra porra, porque, tipo, tem um subtexto ali que é dizendo assim, a música pode ter qualidade ruim, mas tá mudando vida. Sabe, eu odeio isso, cara, eu odeio isso, de verdade. Eu quero muito, minha parada é pensar a estética, a história e o contexto social daquilo. Mas eu acho que há espaço pra isso, cara, porque quando eu tava em jornal, havia. Então, eu acho que o lance é iniciativa do pessoal, dos repórteres. Eu quero ser pessimista, eu quero ser otimista e ver a coisa crescendo, muito também por causa de faixa etária, sabe? Vão entrando repórteres mais novos, que estão mais abertos, não tem mais tanto preconceito com tipo isso. Agora também tem que ter a disposição de querer entender esteticamente aquilo, né? E historicamente, tentar ver as fases porque não é tudo funk, sabe? Sim. E, sei lá, você vai ver os textos de gente gabaritada, entre aspas. Sei lá, Chauí, o Safado, ele vai falar sobre funk, eles não entendem, tipo, as vertentes do funk, não entendem o proibidão, a putaria, as vertentes musicais também, sabe? O tamborzão, o Volt Mix, e aí esse funk dos anos 2010. Porque... Vem surgindo, sabe? Vem surgindo. Entendi. Tipo, a Amanda Cavalcante, da Vice, da Noise, vem fazendo algumas coisas nessa linha que eu acho mais maduras, bem mais maduras e bem mais interessantes, sabe? Tem uma diferença, né? Tipo, o tanto de música que você ouviu, assim, tipo, você até falou, é uma coisa que você já tava pesquisando há muito tempo, mas, tipo, você parou muito tempo pra ouvir aquelas músicas, né? Tipo, e aquela coisa, não é música que tá em Spotify, às vezes não tá nem no YouTube, tipo... Sim, verdade. Como que você vê essa parte de dificuldades de pesquisa, assim? Agora falando não das fontes, mas das músicas, assim. Sim. Onde encontraram o Brega Funk pra ouvir agora? Basicamente como toda música, digamos, a música super popular, né? YouTube, cara. E você tem que estar... É foda, eu demorei muito, porque eu gosto muito de ouvir álbuns, sabe? Eu sou um cara de álbuns. Quando eu entrei pra começar a ouvir funk, assim, de maneira mais séria, mais centrada, foi foda mesmo esse impacto, porque... Não tem catálogo, né? Tipo, então, de que ano é isso? Onde que saiu? Não tem os anos, não tem como você ir pro perfil do cara e ver as músicas dele, porque sai em um canal, outro em outro, e sabe? Tem isso, Aí, assim, se você quer começar a ouvir funk e essas coisas, tem uma conta no YouTube. 3 passos pra a gente começar a ouvir. Tem uma conta no YouTube, eu não tinha, eu criei. E aí siga os canais. Beleza. E se você tiver paciência, ative o sininho das notificações pros canais principais, assim. No caso do funk, Detona Funk, Legenda Funk, pode botar Condzilla. E no caso do Brega Funk, Mano DJ Thiago de Paratibe. Esse é um passo fundamental. A outra é ir pra rua, cara. Para de andar um pouco tanto com fone e veja o que a galera tá ouvindo na rua, sabe? Sim, nos carrinhos, nas bancas. Nos carrinhos, no cara com som no celular, sabe? Começa a olhar para aquilo, tipo, porra, o que esse som quer dizer? Eu percebi, tipo, cara, conversa com as pessoas, pronto, esse é um ponto. Você, tipo, no cabeleireiro que eu vou, eu fiquei sabendo de várias músicas, cara, que estavam super estouradas, não em Pernambuco, mas no Nordeste, porque a pessoa tinha família em Sergipe, aí dava uma dica, tá ligado? Teve um dia que eu liguei pra uma tia minha, ela tava na manicure, lá em Sergipe também, aí ela falando com as manicure, eu fui perguntando de música, e aí as manicure falavam pra ela e ia me passando as músicas, fiquei sabendo das músicas estouradas no Nordeste. A outra tipo, invariavelmente você vai ter que ir nas festas, sabe? Pra saber as coisas, pra se atualizar.
Porque no brega funk, eles não cantam só as músicas dele, eles cantam música de outros MCs também, e cantam músicas que estejam fazendo sucesso no Nordeste. Foi assim que eu conheci o Aldair Playboy, que é um fenômeno no Nordeste de São Paulo também, até fez alguns shows aqui. E nos paredões de São Paulo é muito, muito popular o Aldair Playboy. E também vídeos de paredões, se você, tipo... Você entra, procura paredões de som e vai atrás das músicas. É sucesso, cara. Vai ter tudo. Essas pessoas não estão discutindo o novo do Arctic Monkeys, é isso? Com né? certeza, cara. Não sabe nem o que é isso. Apesar de que é engraçado, porque rola sempre uma... você acaba sendo surpreendido, sabe? Porque rolam referências assim que você nem imagina. E por quê? Por que você não imagina? Por preconceito, sim. Preconceito de classe. Uma coisa muito legal que você pegou da MC Carol é que as coisas que ela ouve, né? Tipo, ela fala que ouve Racionais, ouve não sei o que. Então. Que Nina Simone, ela falou assim... Nossa, esse texto é muito antigo. Eu fui atrás. E aí ela falava, tipo assim... Não, a minha turma não ouve isso, mas eu ouço pra encher o saco. Tinha uma coisa assim. Então. Cara, Que coisas que o pessoal ouve que você acha que ninguém imagina? Que tá assim, rolando, preconceito. tá rolando agora. Eu escrevi até um texto pra Condizilo, deve sair esses dias. Que é o Funk Rave. A onda é rave agora, basicamente. Muito impulsionado por um paredão de São Paulo que chama Megatron. É bom, eu recomendo muito ver os vídeos, cara, porque é uns caras com as roupas de robô, bem Daft Punk, assim, os neon. Aí começa a tocar o funk rave deles lá, visual, com umas inspirações em Transformers, assim, eles colocam uns sons de robô, uns... E os robozinhos atirando com gelo seco, assim, na galera e tal. Foda. E, sei lá, muita influência de EDM também. Isso até eu comentei na última parte, né, o Brega Rave que o DG tá fazendo, mas em São Paulo tá rolando, no Pará... muito, eu acho, pela popularização do EDM no Brasil, muito também por causa do Alok, tanto é que tá rolando muito um sample do System of a Down, aquela Everybody's going to the party, have a real good time, porque o Alok e aí eles pegam do cara que pegou. Sabe, isso é foda. E aqui em Pernambuco especificamente muito muito trap latino, coisa que eu não conhecia. Quando a gente tava esperando o da Boladão descer da casa dele, a gente ficou com os dançarinos e eles estavam rolando altos trap latino. Eles me passaram os nomes, um cara ficou de me passar as músicas pelo WhatsApp. Literalmente o arquivo da música pelo WhatsApp, não é passar o link, é passar a música pelo WhatsApp. A música, ouve no celular. Ouve no celular, liga na caixinha JBL e vai. Mas ele nem viu. Sebrutis. Liga no Sebrutis e vai. Ele ficou de me passar, mas nem passou. Vou cobrar ele, cara. Porque são coisas que, porra, a gente ouve trap americano, né, cara? E umas coisas lá que são foda. Reggaeton também. A galera ouve muita coisa, principalmente os produtores. E é legal que eles têm uma comunicação de via, tipo assim, geralmente a gente tende a entender que, tipo, a música do Nordeste se cria muito ali e a gente que capta aqui no Sudeste e vai tipo... mimetizando as coisas, mas eles também ouvem muito de cá e levam até a questão da linguagem, né? Das palavras então, Sim. Então, quando eu comecei a fazer isso pra mim, eu via a referência do funk aqui, né? No Brega como Funk. chegava, né? Vi as coisas lá, mas quando eu comecei a conversar com a galera, eu fui reparando que aqui também pegam de lá, sabe? Entendi. Porque eu não tinha muito contato com o Brega Funk, minha pesquisa era mais voltada pra funk mesmo. E aí, conforme eu fui conversando com a galera, eu fui percebendo. E assim, eu queria falar um pouco do seu trabalho com o Condzilla. É muito legal ali o site do Condzilla, como, além de ele concentrar ali as produções, essa parte de texto, assim, tem como que é esse interesse pelos textos, pela pesquisa? Você comentou, né, fez um texto sobre o funk em Minas. Como que o pessoal da produção lida com essa parte de pesquisa, de textos, de entrevistas? Como que é? Da produção que tu diz da Condzilla? Do Condzilla, isso. A Condzilla tem inclusive meu mestrado é sobre Condzilla. Mas a Condzilla, eles têm basicamente os campos que a Condzilla atua. Tem a Condzilla Filmes, né, os clipes. Tem a Condzilla Wear, que são as roupas. Tem a Condzilla Records e tem o portal Condzilla. São essas 4 frentes que a Condzilla trabalha. Isso não está muito claro, mas é assim que eles se organizam. E surgiu basicamente de uma virada do Conrad, dele querer... isso ele está deixando bem claro até nas entrevistas, assim, se você for procurar. Mas ele fala que ele quer ser
Ele está se percebendo como formador de opinião e ele quer colocar. Ele quer se colocar como um comunicador também. Isso. Sabe? Ele quer se colocar como um comunicador e o portal surge a partir disso, basicamente. E tem o Equipe, tem o Renato Martins, que antes escreveu umas coisas já pra Vice e trabalha com o Conrad há muito tempo. Foi um dos primeiros caras a entrevistar o Condzilla, acho que o primeiro, na verdade. Legal. E fez um doc junto com o Condzilla, Funk Ostentação, um mini doc. E ele que é o editor do portal. E tem o Guilherme, que é o repórter fixo lá. O Guilherme fez uma série, inclusive eu me inspirei nela até pra fazer essa do Brega Funk. O Guilherme fez uma série muito boa pro G1 sobre o funk da Baixada Santista. Muito boa. E a história do funk da Baixada Santista. Que é o que vai dar ostentação, né? E aí teve vários MCs assassinados e tal. Sim. E que também é o começo da própria Condzilla. Aí o Guilherme é o repórter fixo lá. E tem. Eu colaboro ocasionalmente, sou freela, e tem mais alguns que 1 ou 2 pessoas também que colaboram, que fazem freela. Aí às vezes eu proponho pauta, às vezes eles vêm com ideia e tal. Com ideia. Deve crescer o portal, assim, tem uns planos, não posso falar assim, mas basicamente o portal deve crescer. Eu acho muito foda, sabe? Porque. Eu acho foda também, porque é uma coisa que faltava, né? Tipo, exatamente o que a gente falou de informação, né? Quem são esses caras, né? Então. O que eles ouvem, como eles vivem, etc. Sim, de tentar dinamizar isso um pouco. A gente começou, eu fiz textos enormes e tal, agora eu tô tentando fazer mais simples pra galera que já mais curto, né? Objetivo pra galera que do funk mesmo lê rapidinho e tal, e pronto. Legal. E aí deve crescer o portal, sabe? Tipo, isso é foda. Eu acho que o Conrad parece ter uma noção muito boa, assim, dele como comunicador e da importância disso, sabe? Porque você, assim, eu imagino que ele não tira grana com o portal, sabe? Mas Sim. Ele sabe a importância que tem, isso é foda. E tá diretamente ligado a essa característica, né? De não ficar parado no tempo, né? Sim. O cara tá no top lá do YouTube, é o canal mais... o número 1, então é um momento de cuidado, né? De cuidar do futuro. Legal. Sim, e fazendo coisa com Netflix e tudo. Tem a série aqui que vai rolar, né? E além do funk, assim, o que mais te interessa, assim, tipo, falando de música primeiro? Música... Como que você foi cair nessa área do jornalismo cultural, de estudar música? A gente não falou muito da sua origem, assim. Você tá fazendo um mestrado sobre o Condzilla, mas como que você começou a se interessar por essa área? Cara, de música vem de muito tempo. Eu tava ainda no ensino médio, assim, antes de eu decidir trabalhar com jornalismo, eu já queria fazer coisa com música, eu já queria escrever coisa com música. Legal. Assim como todo molequinho, tive blogs, sabe? É bem ruim e tal, mas queria escrever. E daí eu, decidi, não, vou fazer jornalismo para trabalhar com crítica musical. E foi isso, assim. Aí eu tava na faculdade, eu já escrevi algumas coisas, colaborava com outros críticos, que é uma revista que... eu comecei como leitor, ia nos debates de lançamento e tudo, e agora tô participando do livro dele, sabe? Isso é foda. Legal. Quem eram as suas inspirações? O que você gostava de ler, né? Moleque? Cara, eu lia basicamente de tudo, sabe? Mas uma coisa que mudou muito foi aquela coleção Ye da Conrad, com Simon Reynolds, Will Marcos, o Nick Tosches e o Lester Banks. É uma seleçãozinha de artigos de cada um, assim. Tô ligado. Beijar o Céu, né, do Simon Reynolds. Beijar o Céu. Cara, isso aí foda. Porque eu li aquilo e parecia que eles estavam falando de música e de mais um monte de coisa, sabe? Eu lia muito também as coisas mais, sei lá, mais básicas mesmo, nacionais, tipo, sei lá, Resto Tadeu, Sérgio Martins. Eu lia tudo, assim, mas eu acho que esses 4 livrinhos foram... esses 4 livros abriram minha mente de um jeito que... Outra coisa também, tem aquela série Música Popular Brasileira de LPs da Abril e tal, que tem uns encartes bem grandes com textos e tal. Isso aí marcou muito, sei lá, Chico Buarque... Acho que o Maurício Kubrus escreveu sobre o Jorge Ben. Aí eu ficava lendo aquilo, eu achava foda, sabe? Legal. Isso aí mudou muito. E daí o interesse em música não tinha muito uma coisa específica, porque como eu já desde muito cedo queria trabalhar com crítica musical, eu meio que botei na cabeça que eu tinha
que eu ouvi de tudo. Aí eu tentava ouvir, sei lá, de música eletrônica até bebop, tentava entender tudo, assim, eu pegava livros de história da música e a partir disso, sabe? Aí eu fui focando depois em coisas mais particulares, música experimental, tipo, música de ruído, drone e tal, essas coisas. E o funk surgiu a partir do momento que eu fui percebendo que eu fui entrar na coisa da produção musical do funk, que aí eu fui percebendo como o funk também é uma forma de música experimental. E aí foi isso, basicamente. E aí você acha que você encontrou algum conflito com a maneira que se cobre música no Brasil? Porque tem essas barreiras, né? Foi aí que você encontrou algum conflito ou não? Ah, cara, sim, não sei se com conflito, porque minhas paradas, quando eu trabalhava em jornal e tal, eu acabava entrando de boa, sei lá, eu fiz entrevista com gente bem pouco conhecida. Legal. Mas que rolou lá, graças a Deus, os produtores também, né, cara? Os editores, aliás, muito abertos. Tipo, entrevista com a Maja Hakt, que é uma dinamarquesa, trabalha com música vocal. Primeira entrevista dela no Brasil. Fiz uma entrevista bem grande com a Bela, que também trabalha com música experimental, ruídos, Scarasati. Bem longas. Antes disso, na Folha de Pernambuco, que é um jornal mais popular, fiz uma matéria sobre o Anganga, no dia do lançamento do Anganga, que é um disco do Cadu Tenório com a Jussara Marçal. Sim, super experimental. Então, pra caramba, né? Cheio de ruído e tudo. E foi entrando. Eu não tive problema quanto isso. O que seria de conflito é que eu acho o jornalismo, a cobertura cultural do Brasil muito mais do mesmo, cara. Eu acho que não só cobertura, tipo, festivais também. Parece que são sempre as mesmas bandas, sabe? Sei lá. Parece que tem uma lei. Você comentou isso esses dias, né? Tem 5 bandas no Brasil. Parece que tem 5 bandas no Brasil. Sei lá, Bugarins, Carne Doce, Lineker. Tipo, ok, nada contra as bandas, mas isso mostra como falta pensar fora da caixa, falta pensar fora da classe, pensar fora do centro-sudeste, sabe? Entendi. Falta pensar em muita coisa. Aí vamos lá, aos pouquinhos. Legal. E fora da música que te interessa, assim, você pensa em entrevistar o Ratinho algum dia? Eu tô ligado nesse post. Ah, com certeza, cara. Eu curto muito, mas eu deixei de ver TV porque eu cansei, sei lá, cansei de televisão. Mas eu gosto de artes visuais pra caralho e de... Eu queria entrar digamos, nos meandros da fuleiragem. Eu queria fazer uma matéria, cara... Explique melhor. Eu queria fazer uma matéria sobre o mercado de alôs no mundo do forró. Porque no Tecnobrega, quando a galera manda um alô pra alguém, tipo, alô Vinícius, aqui, tamo junto. Isso é pago, tá ligado? Tô ligado, é tipo uma propaganda, né? Isso é pago, o alô é pago. Aí eu queria fazer isso no mundo do forró, porque, cara, você vai no show do Xande de avião, ele manda mais alô do que canta, porra. O cara, ainda não me chame de alô, Vaguinho. Porra, é o AdSense da música, cara. Então, exato, com certeza. Eu queria muito fazer isso, cara. Quanto custa um alô? E eu sei que, eu já tô ligado que conforme, se for uma gravação de CD, aumenta. Aí se for uma gravação de DVD, mais caro ainda. Mais caro ainda. Ao vivo é baratinho ali. Eu queria fazer também os digitais influencers dessa galera, que eu piro muito no Galegão das Encomendas. O Galegão das Encomendas é foda, cara. Ele basicamente é amigo de todo mundo. Eu sei que ele produz o David Brasil deles. Porra, ele é muito amigo do David Brasil. Às vezes o David Brasil grava histórias com ele. Cara, se você entrar no Instagram dele agora, ele é seguido, sei lá, pelo Celso Portiolli, pelo Safadão, por todo mundo, cara. Todo mundo segue ele, todo mundo curte as paradas dele. Ele é o maior digital influencer semi-analfabeto do Nordeste. Eu queria fazer uma parada com ele. Queria passar um dia com o Galegão das Encomendas, porque, cara, a vida dele é muito louca, velho. É muita festa, balada. E como ele mesmo disse, não é de hoje não. Eu tenho esses seguidores todos no Instagram, não é comprado não. Ele diz que é 7 anos tomando cachaça e tendo moral com os cantores. Não é qualquer um não, tá ligado? Foda. Gabriel, eu queria te agradecer pelo papo, sempre pra gente finalizar assim, tipo, você revelou um monte de pauta aí, ó. Cuidado pra ninguém pegar suas pautas. Mas o que você, de funk assim, legal, dessa pesquisa sua, especialmente da experimentação, qual que é a próxima tendência, assim, um artista legal que você tá vendo que ninguém tá prestando atenção? Cara, isso é difícil, mas eu acho que é porque é difícil dizer se vai estourar ou não. Eu queria... Que te agrade, assim, vai, bem pessoal mesmo. Certo,
Eu diria pra galera ir atrás dos sons do MC Kitinho. O Kitinho, ele ficou famoso, ficou até ganhou uma fama com um clipe que ele fez na Condzilla ano passado. Eu não lembro o título, porque eu só tô com o refrão na cabeça, não lembro o título, mas se botar Kitinho, Condzilla vai. E ele tá muito ligado com essas paradas do funk rave e tal. Ele faz muita música pra isso. Então é sem erro, cara. Bota MC Kitinho no YouTube e você vai pirar. Gabriel, queria te agradecer então, valeu pelo papo. Nada, cara, eu que agradeço. Quem quiser te achar aí nas redes sociais, como que acha? Eu acho que no Twitter é @o_volume_morto, no Facebook GG Albuquerque, no Instagram acho que é @euamogg, que eu mudo sempre, mas é isso. Beleza, então. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu, abraço, irmão. Até mais.